Bom, pessoal, chegamos ao fim da série de candidatos. Hoje é sábado, que antecede aí as eleições. Temos amanhã um momento de pensamento reflexivo antes de usar nossos dedinhos. Independente do candidato que você escolha, é importante que você avalie se esse candidato de fato está trazendo propostas reais de mudança para o nosso país. Nós vivemos um momento onde não está mais permitido errar na questão política. Nós já erramos bastante, eu acredito, e cabe a nós agora iniciar um novo período de renovação política para não cair em um abismo, né, econômico e social. Algumas pessoas chegam a questionar, né, o motivo de por que o partido que foi, vamos por assim dizer, que sofreu impeachment, né, que eles insistem em chamar de golpe, mas que foi feito totalmente legal, e como que esse partido está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. É muito fácil entender isso quando você tem como líder desse partido um populista. Aqui atrás a gente tem série Getúlio que eu estudei durante boa parte da minha passagem acadêmica. E quando você é um populista, quando você sabe usar a palavra, quando você sabe levar para uma maioria o que ela julga ser necessário, você acaba se tornando uma espécie de Marte, uma espécie de Deus. O Brasil ele vive esses ciclos, né, de pessoas que são populistas. E a gente está vivendo a era Lula. A gente teve 2 governos que foram muito bem avaliados, porém a herança desse governo foi sentido pelo governo Dilma e pelo último governo. Só fazendo um balanço aí do que está sendo o país, é um país extremamente polarizado. Acho que nós nunca tivemos uma eleição tão polarizada como nós estamos tendo agora. Amanhã não é só um presidente que vai ser eleito, mas sim um líder que tem uma responsabilidade maior do que o dos presidentes anteriores. Ele tem a responsabilidade de tentar unir a nação. Independente dele ser de direita, dele ser de esquerda, dele ser de centro, né? Independente da economia dele ser liberal ou um pouco menos liberal, eu não vou falar socialista ou comunista porque esses são um tipo de governo que eu de fato não apoio. Não consigo dar exemplos positivos porque eles não existem, né? Então não tem como apoiar. Mas nós precisamos, acima de tudo, de um presidente que una a nação, que nos enxergue no futuro, né, como aí a potência que o Brasil é na América do Sul. Nosso país não pode de jeito nenhum compactuar com absurdos como os que ocorrem na Venezuela no âmbito internacional. Eu não sei se eu falei no início dos vídeos, mas eu sou formado em Relações Internacionais e o que a gente precisa combater de forma mais rápida é essa questão do Mercosul. O Mercosul ele é um atraso para o Brasil, né, no meu ponto de vista. Eu posso fazer até um vídeo falando do porquê eu enxergo o Mercosul dessa maneira. Mas a questão é que nós não podemos ter um presidente que continue com a mesma politicagem. Nós não precisamos mais de políticos. Nós precisamos de um governo de técnicos. Nós precisamos de um governo com pessoas que têm um currículo para assumir a pasta que elas estão assumindo. Nós precisamos de um governo mais leve. Então nós precisamos de um governo que tire a burocracia que existe hoje. Nós precisamos de um governo que tire a quantidade de impostos que nós pagamos hoje, principalmente para o micro e pequeno empresário. Nós precisamos do empreendedorismo, nós precisamos do terceiro setor, nós precisamos de pessoas engajadas em construir um país rico. É muito fácil falar em evolução, falar de um governo positivo que tirou não sei quantos milhões de pessoas da pobreza, dando um cartão com um valor mensal para essa pessoa e não dando a ela dignidade de trabalho. Mais importante do que dinheiro, eu acredito que para o homem seja a sua dignidade. Então, quando eu falo homem, estou falando de homens e mulheres, tá? Daqui a pouco as feministas já vão atacando.
Então eu acredito que seja necessário um presidente que foque nas necessidades da sociedade como um todo e não de setores específicos. Eu sei, a pobreza é um fato que a gente não tem como duvidar. Você sai na rua, você vê alguma pessoa na rua. Mas vamos com calma, né? Eu acho que também depende muito de um esforço pessoal, depende muito de uma determinação e depende, acima de tudo, de pessoas que têm condições de iniciarem um negócio e empregar pessoas, tenham facilidade para isso. Então a economia é o ponto-chave nessas eleições, acho que esse é o ponto onde eu quero chegar. Vamos nos atentar aos candidatos que eu falei na série aqui nos vídeos anteriores, vamos nos atentar àqueles candidatos que falaram de economia de maneira inteligente, de maneira que de fato o país venha a ganhar notoriedade internacional, venha a evoluir internamente, que tenhamos aí um PIB expressivo, né? Hoje, se você for olhar o dólar, é quase R$4. Como que você pode falar que você tem uma classe média em expansão, que você tem pobres saindo, né, da pobreza, se você tem dólar a R$4, se você tem euro a R$5, você não consegue fazer nada. Você não consegue. A inflação que assola o país, ela é escondida. Então a gente tem que tomar cuidado com aqueles candidatos que já estavam no poder anteriormente, que nada fizeram para alterar isso, e nos atentar mais ao cotidiano, né? Ao que de fato vai afetar, as propostas que de fato irão afetar a minha vida. Então acho que é isso que a gente tem que focar. Para fechar essa reflexão, eu vou ler um trecho do livro Contra um Mundo Melhor, do Luiz Felipe Pondé. Ele fala um pouco, né? Esse livro ele é bem diversificado, ele fala de vários temas, mas é um autor que eu acho que vale a pena. E até falar também ele cita uma coisa aqui que é muito interessante, né? O nazismo, que foi tão falado por aí. Abre aspas. O massacre nazista nasceu do horror que continuamos a alimentar com relação a tudo que afeta nosso cotidiano imediato. Erraram todos os que se esqueceram de dizer isso. Além disso, nos sentimos mais tranquilos quando outros estão sendo destruídos em nosso lugar. Estamos sempre dispostos a nos calar quando um jantar a mais é garantido. Se qualquer massacre se der em nome de alguma ideia em que acreditemos, e além disso, se nosso cotidiano estiver garantido, aí então nos transformamos em feras banais. Eu coloco esse final especialmente para a esquerda brasileira, né, que está adaptada à Lei Rouanet, que está adaptada aos Bolsa Tudo, que está adaptada a programas de governo assistencialista que fomentam a vagabundice e a inércia daqueles que poderiam estar fazendo muito mais pelo país. Então, no dia 7 de outubro de 2018, escolha bem o seu candidato para nós não termos mais 4 anos de um péssimo governo e de uma péssima condução da nação.